A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos, e dando sequência ao nosso devocional diário, a nossa leitura, seguimos com a nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, onde hoje nós vamos finalizar o capítulo 14 e vamos ler dos versículos 19 a 28. Convido os irmãos que estejam com sua Bíblia na mão, para que possamos fazer a leitura juntos e também os irmãos possam fazer as suas consultas posterior. Amém? Está escrito assim para nós, do 19 até o 28. Chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônico e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e havendo pregado as boas novas naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônico e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e o encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Então, Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja e, tendo orado e jejuado, eles o consagraram aos cuidados do Senhor, em que haviam crido. Atravessando a Psídia, chegaram a Panfilha e, tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido colocados sob a proteção da graça de Deus, a fim de desempenharem a missão que agora haviam concluído. Assim que chegaram ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles e como abrira a porta da fé para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por um longo tempo. Com base nessa palavra, nós vamos meditar com o tema: o servo que Deus levanta, ninguém derruba, nem mesmo a força. E Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, juntamente com Barnabé e os novos cristãos, antes gentios, em muitas de suas missões, passam pelas mais variadas situações, como já vimos até aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Na grande maioria dessas situações, são a fim de fazê-los parar com o ministério e a obra que lhes foi confiada. Agora, nesses versículos, vemos que Lucas relata uma dessas situações em específico, vivida na pele por estes desbravadores do Evangelho, mas citada como Paulo sofria na própria pele. Paulo estava com Barnabé e os novos discípulos, os novos discípulos e os novos convertidos, conforme a Bíblia relata. Mas também que somente ele foi apedrejado por uma turma que já tinha ouvido a palavra, mas não aceitaram devido à sua cegueira e decisão em se manter nesta cegueira espiritual, e também em seus viés, que levavam os outros, pela sua persuasão, a fazerem o mesmo contra si e também contra aquele que estava ali para trazer a palavra e seguir a boa obra. A sede desses homens eram tantas, esses tais, entre aspas, judeus de Antioquia e de Icônico, a sede deles era tanta para a destruição desse homem, Paulo, especificamente, que eles até criam uma situação em que chegam a mentir que mataram, que destruíram, que findaram a vida de Paulo. Mentiram para eles mesmos e mentiram também aos demais, como se fosse um troféu que eles não conquistaram. Mas mais cedo ou mais tarde, isso iria cair por terra. Porque isso que para ele seria um fim, não seria nem a vontade e nem foi a permissão de Deus. E como vimos,
Paulo, cercado dos discípulos, ele se levanta e de alguma forma, com algum disfarce, com alguma estratégia, sabedoria e cheio do Espírito Santo, não para a boa obra, não desiste, não recua, pelo contrário, ele avança até que seja concluída a obra ao qual lhe foi confiada. Paulo está encorajado e cheio do Espírito Santo, e com essa estratégia ele volta e cumpre a sua missão antes de seguir de volta para onde iniciaram a peregrinação da fé. O lugar falado é Antioquia, onde eles permaneciam mais seguros, porém não livres das situações e nem acomodados pela situação de segurança. Eles seguiram pregando, dando testemunho, encorajando até chegar a esta terra, onde passaram por várias cidades, como vimos, Panfilha, Perge, Atália, todas essas cidades a qual eles passaram, eles não passaram simplesmente para tomar cafezinho, para falar com as pessoas, não, eles passaram para pregar o evangelho e para encorajar os irmãos que haviam recebido, mas que estavam de alguma forma sendo persuadidos por esses descrentes e religiosos cegos. Mal sabiam eles que apenas estavam cumprindo o que Jesus havia falado sobre o ministério de Paulo, já quando estavam em Antioquia e em todo esse trajeto. E para Paulo foi revelado isso através de Ananias. Cristo, em espírito, revelou para Ananias, e Ananias recebeu de Cristo e seguiu. O que Jesus revelou para Ananias, que o que está sendo concretizado até aqui no capítulo 14? Em 9,16, a palavra diz, Atos 9,16, a palavra diz que revelarei a ele tudo quanto lhe será necessário sofrer por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Essa é a causa, o motivo, a razão que não nos faz parar. Não é nada sobre nós, sobre o que somos, temos ou podemos. É sobre o que acreditamos que recebemos. E esse nome estando conosco, nós não vamos parar, nós vamos seguir. E para isso, Jesus não nos chamou para um mar de rosas, para um berço esplêndido. Não. O próprio Jesus, que nós conhecemos do ministério dele, através da sua palavra, já revelou muitos desses sofrimentos, perseguições em seu próprio ministério. E para isso, ele deixou em João 16:33, na parte B, o que seria um pouquinho, só um insight do que seria para nós e uma motivação para a gente não parar. Ele diz que neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, foi para que nós possamos também, dia após dia, vencer com ele até o grande dia do Senhor, oh glória. Mas convém a nós passarmos por essas coisas, irmãos, para que a palavra se cumpra, não para que seja feito conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Senhor. Portanto, se você tem no coração o que esses homens tinham, por exemplo, fome e sede de justiça, não se amedronte, não pare, siga o que Deus confiou a você, pois nada e nem ninguém serão suficientes para parar a boa obra em que Deus confiou em você. E fique certo de uma coisa: o servo que Deus levanta, ninguém derruba, nem mesmo com sua força, pois aquele que começou a boa obra é poderoso e fiel para concluir. Não desistimos do nosso chamado, não se amedronte com as mentiras do mundo, não se deixe diminuir, se reduzir ou se inferiorizar diante das situações em que pessoas intelectas, cheias de conhecimento, venham querer deturpar o que só a graça vai revelar para nós na eternidade. Não desista, não pare, porque aquele que nos chamou, ele é fiel e justo
e poderoso para, através de nós, levar o que é dele, a sua palavra, para a salvação de todos aqueles que creem. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.